Olá, bom dia. Meus queridos, diante dessas perseguições que nós estamos vendo, de tanta injustiça nesse país, eu quero lembrar você que nós temos um justo juiz. Nada disso fugiu do controle de Deus. Tudo o que está acontecendo no Brasil hoje ainda está debaixo do controle de Deus e jamais sairá. Em tudo Deus tem um propósito. Eu tenho dito há alguns anos que sim, Deus está irado com essa nação. E não é nem pela política, é pela forma como muitos cristãos têm agido, né? Nós vemos todo dia uma nova bizarrice sendo inventada nesse país. Pilantras que se intitulam pastores, pastoras, apóstolos, né? Pseudos apóstolos inventam seus teatros, suas magias, suas loucuragens, levam essa nação a pancarrotas espirituais, a desgraça em cima de desgraça, envenenam essa nação com seus ensinos ideológicos, com seus ensinos teológicos equivocados, né? De um lado você tem uma boa parte da população presa à tradição da igreja, como no caso o catolicismo. Do outro lado você tem um evangelicalismo totalmente ficcionado nas emoções, apegado em emoções e outras bizarrices, né? E no meio disso tudo existe um grupo que ainda se mantém fiel às escrituras. É um grupo que está ali equilibrado, né? Buscando se manter fiel à santa palavra de Deus, à reforma. E perceba que hoje nós estamos acompanhando uma perseguição muito pesada, né, em cima do senhor pastor Silas Malafaia, o qual eu discordo totalmente de seu ensino, suas pregações. Um homem totalmente desequilibrado, perturbado, um camarada que já ensinou e ensina muita besteira, se perdeu com a teologia da prosperidade. Então eu quero deixar claro que teologicamente não tem como ter unidade com ele. Ele é uma liderança da igreja dele, isso tem que ficar claro. Ele representa a ADVEC. Ele representa a ADVEC e talvez alguns que acompanham ele aí. Mas ele não é uma liderança de toda a igreja brasileira, porque muitos cristãos não concordam com a forma que ele tem agido. E hoje, com os seus ensinos totalmente voltados para a teologia influenciados e voltados para a teologia da prosperidade. Porém, discordando dele, gostando dele ou não, nós temos que reconhecer duas coisas. Primeiro, nós vivemos numa suposta democracia. E ele tem posicionamentos políticos contundentes, fortes. E ele tem que ter o direito de se expressar. Se isso aqui é uma democracia, ele tem que ter o direito de se expressar. Eu não sou contra cristãos se manifestarem politicamente, pelo contrário. Spurgeon já dizia que pelo fato de muitos cristãos acharem que religião e política não se discute, que falsos profetas ensinam e corruptos governam. Então a igreja, o cristão tem que se posicionar biblicamente, de acordo com as escrituras, mas tem que se posicionar. Aliás, até eu acho que falta mais pastores bíblicos se posicionarem diante do que está acontecendo. Então, por mais que eu discorde do Silas Malafaia, mas eu tenho que também entender que ele tem o direito, numa democracia, de ser assim. E essa liberdade é que tem que ficar de pé. E o que está em jogo aqui não é suas crenças, suas bizarrices teológicas, né? Mas a liberdade, porque começa com ele. Amanhã é outro pastor, é um precedente que vai se abrindo. Daqui a um pouco vai ser os padres, vai ser ancião, vai ser pai de santo, enfim. Isso aí vai se estender a todos que não concordarem com o Xandaquistão, né? Então perceba o seguinte, um outro ponto. Eu posso discordar do Malafaia em tudo que ele ensina, prega, ou quase tudo, mas uma coisa eu não posso negar, ele não é covarde. Então, queridos,
Talvez Deus também vai tratar, porque ele tem influenciado algumas pessoas, algumas igrejas nessa nação, principalmente no meio pentecostal, com seus ensinos equivocados. Talvez Deus também vai tratar com ele nesse sentido. Mas hoje o Brasil caminha, já é uma ditadura, né? Não tem mais o que dúvida disso. Há chance ainda de reverter? Há. Vamos reverter? Não sei. Nós ainda só não sentimos as consequências finais de uma ditadura, né? Que estão aí na frente. Então, cabe a nós, queridos, orar pelo Brasil, interceder, ser sábio, né? Aprender a votar, escolher. Ano que vem aí talvez seja a nossa única chance, de forma muito consciente, para o Senado, né? Para deputado. Votar consciente, guardar o contato de quem você vota, fazer cobranças pesadas, né? E pedir que Deus tenha misericórdia dessa nação. Porque sim, Deus está enojado com a forma como muitas igrejas têm agido, muitos cristãos têm agido. Há um engano por toda parte. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, que Deus renove a sua misericórdia para conosco. A Bíblia diz que nós só não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem coisas que Deus simplesmente suporta por amor a um povo, ao seu povo. Mas também existe o ponto em que o cálice da ira de Deus transborda. E quando Deus acende a sua ira contra uma nação, quando ele decide que é hora de botar os pingos nos is, que é hora de botar as coisas no lugar, ele começa pela casa de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo fim de semana.